Fala, colega! Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico de carreira para os médicos de resultado. Mas antes eu quero te falar uma coisa, eu coloquei os temas em votação no Instagram e esse tema foi você que escolheu para essa aula. Mas no entanto é o seguinte, eu me interesso muito pelo planejamento estratégico de carreira e eu vejo que isso não é abordado na faculdade e muitos médicos no começo da sua carreira se veem com o mesmo problema. No hospital onde eu sou coordenador, onde eu sou diretor técnico, eu converso com todos os médicos e a gente conversa a respeito desse planejamento. Só que quando eu estou conversando com você pessoalmente, a gente consegue adequar essa ideia, adequar esse raciocínio à sua realidade, diferentemente daqui. Então, quando eu coloquei no Instagram os temas, as sugestões de tema para essa aula, logo em seguida eu pensei, poxa, na verdade, o que eu fiz aqui? Eu criei um problema enorme. Porque eu fiquei ontem à noite e hoje matutando como eu conseguiria passar isso de uma maneira que todos os médicos pudessem assistir e adequar à realidade individual de cada um. Então eu tinha esse problemão enorme que me gerou uma angústia muito grande por pouco tempo e uma comunicação aqui, a nossa comunicação é em escala. Isso torna muito difícil a gente ter uma receita resolutiva que se adeque a todos os médicos. Então eu tive uma ideia muito interessante e dar mais do que uma sugestão de caminho, que é o que eu faço quando eu converso pessoalmente com os médicos. Então aqui a proposta é dar mais do que uma sugestão do caminho a ser seguido. A proposta aqui para você é te ensinar um método. Te ensinar um método de raciocínio para você conseguir adequar a sua realidade e traçar sua própria estratégia a partir do método que eu uso e que eu compartilho com os outros colegas médicos. Então vamos lá, hoje a gente vai falar de um método de planejamento estratégico de carreira. Então, partindo aqui, o que eu quero falar com vocês é o método que a gente usa para desenvolver esse tipo de raciocínio, que é a engenharia reversa. Engenharia reversa nada mais é do que o seguinte: ao invés da gente começar a se planejar a partir de hoje para o futuro, a gente faz um processo reverso. A gente começa do futuro, entende quais são as possibilidades de caminho existentes para chegar nesse futuro desejado e a partir daí a gente traça a nossa estratégia depois de uma análise reversa de todo o cenário. Então vamos lá. O exercício que eu quero passar para vocês, a metodologia para vocês praticarem é a seguinte. Considerando que hoje a gente está no nosso ponto A, hoje a gente está no nosso presente atual, a gente está numa determinada situação profissional. E a gente quer o quê? A gente quer chegar no ponto B. E o que o ponto B significa? Aí cada um vai ter uma resposta diferente. Então no ponto B, a gente vai estipular aqui um período de tempo de 5 anos. Que é o período de tempo que a gente usa para fazer planejamento estratégico. O mundo é muito dinâmico, então não há nada de errado com a estratégia mudar durante os processos, mas a gente precisa ter uma clareza de 5 anos da onde a gente quer estar. E quando eu penso no seu ponto B, quando eu penso em você daqui 5 anos, eu quero saber o seguinte: com qual especialidade você vai estar trabalhando? Eu quero saber, daqui 5 anos, como que seria a rotina ideal para você? A hora que você acorda, a hora de trabalho, almoçar em casa, levar o filho na escola, buscar o filho na escola, passar o fim de semana em casa. Qual que é a rotina ideal? Aonde você se imagina daqui 5 anos e pensa, poxa, esse seria a imagem da minha realização. Eu quero saber a imagem da sua realização. O que você imagina daqui 5 anos que te deixa embriagado de êxtase, de prazer por imaginar aquilo. Então eu quero saber qual a especialidade que você vai querer estar trabalhando daqui 5 anos, qual que é a rotina que você vai querer ter, como vai ser a estruturação da sua família daqui 5 anos. Eu quero saber mais. Eu quero saber aonde você quer morar daqui 5 anos, que carro que você quer andar, aonde você quer que seus filhos estudem, para onde você quer viajar. Então eu quero saber tudo que vai te fazer feliz daqui 5 anos. Aonde você vai morar, qual vai ser sua rotina, com quem você vai trabalhar, onde seus filhos vão estudar, para onde você vai viajar, como vai ser suas férias, fim de semana.
tudo. Eu quero que você imagine isso com o máximo de riqueza de detalhes possível. E aí a questão é o seguinte, a partir do momento que você imaginou tudo isso, não só imaginou, como também escreveu num papel tudo isso para você ter clareza muito grande, aí você retorna para cá. Mas fala assim, e hoje? E hoje, de tudo isso que eu quero alcançar, hoje eu estou aonde? Aonde que eu estou hoje e aonde eu quero chegar? Essa clareza é fundamental e pouquíssimas pessoas têm. Pouquíssimas pessoas param para refletir qual que é o futuro, o estado futuro desejado, aonde eu quero chegar, para onde que eu estou indo, para onde que daqui 5 anos eu olhar para trás, para onde que eu vou mergulhar, aonde que eu vou estar, que eu vou falar assim, porra, eu sou foda, cheguei aqui onde eu quero chegar. E cada um vai ter uma resposta diferente. Então, o exercício aqui, o primeiro passo da engenharia reversa é você determinar o seu ponto B com todas as especificidades possíveis, a especialidade que você vai ter, a rotina que você vai ter, a sua família, suas viagens, suas férias, o carro que você vai andar, a casa que você vai morar, aonde vai ser e depois se perguntar aonde eu estou hoje. Então esse é o primeiro passo do exercício e depois que você determinar e escrever todos os detalhes do seu ponto B, me manda, porque eu quero ver, porque eu sou curioso e vou querer ver sim. Outra coisa importante, partindo aqui, depois que você faz exercícios de engenharia reversa, você precisa ter clareza em um ponto bem específico. Cuidado com sabotadores. Depois que você traça o seu plano, que você imagina o futuro ideal que você quer ter daqui 5 anos, você precisa começar a desenvolver um método para chegar até lá. E esse caminho não vai ser fácil, vai ser um caminho pesaroso, vai ser um caminho difícil, porque na verdade todo caminho é difícil. E nesse caminho fique muito atento aos sabotadores do seu sonho. Os sabotadores, existem 2 tipos de sabotadores. Sabotadores internos e os sabotadores externos. Os 2 são muito perigosos, mas os 2 você consegue controlar. Então veja, o que é um sabotador interno? Um sabotador interno, todo mundo, quando a gente faz qualquer planejamento ou qualquer ação rotineira do dia a dia, a gente tem 2 vozes na nossa cabeça. E uma delas é o que fica falando pra gente. Fala, poxa, isso aí não vai dar certo. Poxa, isso aí não vai dar. Ah, quem sou eu para imaginar que eu vou fazer um dia isso? Isso é um sabotador. Então isso é um sabotador interno muitíssimo poderoso, que tem o poder de acabar com o seu sonho muito antes de você começar a ir em direção dele. Então é importante você reconhecer no seu planejamento, na sua rotina, no seu dia a dia, no seu cotidiano, quantas vezes essa voz pessimista aparece sussurrando no seu ouvido? Quantas vezes você diz para você mesmo, ah, isso aí não é para mim, ah, isso aí eu não vou conseguir, imagina que eu vou conseguir morar em tal lugar. Toda vez que você identificar esse pensamento, você observa ele e fala assim, poxa, tô tendo um pensamento sabotador. E você identifica ele, a partir do momento que você identificar, fica fácil para você controlar esse padrão de pensamento. Você para e fala, poxa, agora mesmo eu estou me sabotando, eu não posso me sabotar. Então, a partir do momento que você entende isso como uma sabotagem, você começa a fiscalizar esse seu sabotador interno, a partir do momento que você consegue anular ele. Isso é muito difícil e não há também necessidade de anulá-lo. O importante é reconhecê-lo e não deixar que ele influencie nas suas decisões. E os sabotadores externos nada mais é do que o grupo que você está inserido. Existe uma frase muito conhecida que eu não sei verdadeiramente de quem é, mas você é a média das 5 pessoas que você convive. Outra muito interessante é que se você é a pessoa mais inteligente da sua mesa, mude-se de mesa. Então, se você é um cara que quer abrir um consultório particular, se você é um cara que tem uma especialidade e o seu ponto B é ter uma agenda só particular, não trabalhar com convênio, não trabalhar no hospital, se você quer morar numa casa, num condomínio chique, numa casa chique, se você quer andar num carro chique, você quer levar seus filhos para Disney todo ano, então você precisa se cercar de pessoas que acreditem que isso é possível, que acreditem
que a nossa força de vontade, o nosso trabalho, a nossa intenção direcionada para o nosso objetivo, é possível construir qualquer coisa. Então se cerque de pessoas que vão te levar para cima, que vão alimentar esse seu desejo, que vão fortalecer muito mais a sua jornada. E tente evitar pessoas que te levam para baixo. Tem gente que nem conhece direito seus planos, que não sabe nada, e a primeira coisa que você pensa, fala assim, ixi, esquece, isso aí não vai dar certo. Isso aí o amigo meu já tentou e não deu certo. Ih, você sonha demais. Cara, se livra dessas pessoas, higienize a sua vida dessas pessoas que são tóxicas. Então, identifique sabotadores internos, identifique sabotadores externos e se livre deles. Isso vai facilitar muito a sua jornada. Outra coisa importante é tomar muito cuidado com as armadilhas disfarçadas de oportunidades. Então, é muito importante, durante a sua jornada, durante o seu caminho, vão surgir várias vezes, ainda mais como médico, que é uma profissão fantástica, vai surgir muitas vezes na sua vida oportunidades. Então, nessas oportunidades, nessas decisões, nessas encruzilhadas que surgirem na sua vida, você tem que pensar o seguinte. Eu não sei se está dando para enxergar aqui, mas vou fazer o seguinte. Ó, nas encruzilhadas, eu fiz aqui embaixo, não sei se está dando para enxergar. Então, eu vou fazer aqui em cima também. Se está dando para enxergar, você vê 2 vezes, melhor. Mas, ó, nas encruzilhadas que vão surgir, isso não ficou uma encruzilhada. Vou fazer aqui então. Aí, isso ficou uma encruzilhada chique. Nas encruzilhadas que vão surgir, você sempre tem que se perguntar uma coisa. Essa decisão que eu vou tomar tá me levando para o meu ponto B? Isso é fundamental. Parece simples, mas não é fácil de você praticar. Então eu vejo muitos médicos que o ponto B dele é, por exemplo, ter um consultório de... Isso é um exemplo real que eu conheço. O médico, o ponto B dele é ter um consultório de dermatologia, trabalhar somente com estética no horário comercial, na sua clínica privada, das 8 às 5 e ganhar X. No entanto, na jornada desse colega nosso, surgiram outras oportunidades que não tem nada a ver com o ponto B dele. Então, durante um tempo, ele entrou nessas oportunidades e quando ele percebeu, ele desviou sua rota para o estado futuro desejado dele. Ele desviou sua rota para o ponto B, que é onde deixaria ele extremamente feliz e realizado. Não há nada de mal se o seu ponto B mudar durante o percurso. Se de repente você perceber durante o percurso, analisar um novo fator do cenário e falar, quer saber, esse ponto B aqui me deixa mais feliz verdadeiramente do que aquele outro ponto B. Eu vou mudar meu ponto B para esse. Perfeito, sem problema nenhum, desde que você tenha clareza de que você está fazendo isso. O que não pode é você ter estipulado um ponto B e daí surge uma oportunidade super bacana de coordenar um serviço, de você surge um plantão que paga bem, um ambulatório público, alguma coisa que não tem a ver com o seu ponto B. E daí você fala, porra, isso aí é uma oportunidade. E daí você segue na direção contrária ao seu sonho. Então, cuidado, identifique sabotadores internos e externos, cuidado com as armadilhas disfarçadas de oportunidades, que são muitas, e sempre quando tiver numa encruzilhada, pare e pense, essa escolha está me levando para o meu ponto B? Então, imagina o seu ponto B, imagina a rotina que você quer ter. A partir daí, você pensa, você pode estar em dúvida entre 2 especialidades, por exemplo. Você pensa, pô, será que para o meu ponto B faz mais sentido eu fazer cirurgia ou faz mais sentido eu fazer dermatologia? Será que para o meu ponto B faz mais sentido eu fazer uma residência ou será que o meu ponto B faz mais sentido eu fazer uma pós? Então, se você quer ser um cirurgião plástico, você não tem escolha, você tem que fazer residência, você tem que seguir esse caminho, a cirurgia, depois a cirurgia plástica. Mas se você quer trabalhar com estética e está em dúvida entre as duas e quer trabalhar no consultório particular, daí você tem que pensar, pô, será que não vale mais a pena de repente fazer uma pós? Ou será que não vale mais a pena eu ir por esse outro caminho ao invés daquele? O que está me levando mais próximo do meu ponto B?
Então aqui você pode usar isso para escolher sua especialidade, para escolher se você vai fazer, qual que é o tipo de formação que você vai fazer, uma residência ou uma pós, se você quer focar o seu trabalho no hospital ou dentro da clínica, se você quer ter uma clínica ou um consultório. Então todas as escolhas que você fizer, foque no seu ponto B, não perca isso de vista. E agora o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Então primeiro você faz uma engenharia reversa, identifica o seu ponto B, analisa os sabotadores internos e os sabotadores externos que podem te atrapalhar de chegar até o seu ponto B. E sempre quando tiver um momento de escolha numa encruzilhada, pense, essa decisão vai me levar para o meu ponto B ou não? E tome as decisões a partir daí. E agora o outro conceito, a partir desse momento, a partir daí você vai fazer o quê? Você vai fazer o que a gente chama de benchmark. Analisar quem está fazendo, quem está jogando um jogo que você gostaria de jogar, quem está tendo um resultado que você gostaria de ter e fazer aí uma análise de qual foi o caminho que ele percorreu, como ele chegou até ali, para você poder estruturar o seu caminho através de um benchmark e não às cegas, fazendo intuitivamente o que a gente acha que tem que ser feito para chegar nesse ponto B. Então veja, conceituando benchmark, isso é um conceito de gestão refinado. Então quando você chegar no hospital agora que você for trabalhar, quando você for conversar com o diretor, com o coordenador, você usa essa palavra benchmark que vai ser chique. Então vamos lá, benchmark, você precisa ver aqui, ó, nessa representação gráfica tem aqui 2 eixos e 4 barras, 4 gráficos em barras. Esse gráfico em barra maior é o seu benchmark. Aqui está o resultado. Esse eixo é o eixo do resultado. Aqui está o seu benchmark, o seu benchmark é o resultado que você quer ter. Esse cara aqui, ó, tá tendo um resultado fodido, que é o seu ponto B. E daí você analisa com o seu resultado, com o seu presente atual, aquele exercício que a gente fez, o ponto B e o ponto A. Você analisa o seu benchmark, qual é o resultado que ele está tendo, e analisa o seu resultado hoje. A diferença do resultado do seu benchmark, do profissional que você admira, que tem um resultado que você admira para o seu, essa diferença a gente chama de lacuna. Lacuna é a lacuna que existe entre o seu resultado e o resultado do seu benchmark. E a partir daí, a partir do momento que você identificou qual que é o resultado que você quer ter, qual que é o seu resultado hoje, qual que é a lacuna, qual que é a oportunidade que existe de melhoria, você faz um planejamento estratégico para traçar a captura da lacuna. Então, se você tem uma especialidade, você escolhe o seu benchmark ganha 80 mil reais por mês e trabalha só no consultório no horário comercial. Daí você fala, porra, esse cara aqui tá ganhando 80 mil reais por mês, é o que eu quero ganhar, esse é o meu ponto B. Só que hoje eu tô ganhando 15, hoje eu tô ganhando 20. Daí a diferença que existe, 60 mil reais. Então, 60 mil reais é uma meta muito distante. Isso pode ser frustrante e acabar com o seu planejamento. Então, você precisa ter uma meta pequena dentro da meta grande. Então, você precisa identificar a sua lacuna e traçar qual que vai ser a captura da lacuna. Então, se o seu benchmark, falando benchmark exclusivamente financeiro, você pode usar esse método para tudo que você quiser. Se o seu benchmark for 60k, você está no 20k, tem aqui uma lacuna de 40k, a sua captura de lacuna pode ser 5k, pode ser 10k, depende das suas perspectivas. Então, vamos lá, você vai fazer engenharia reversa do seu ponto B, seu estado futuro desejado em 5 anos. Identificar sabotadores, fazer um planejamento sempre de escolhas nas decisões importantes da sua vida, focando no ponto B. A partir do momento que você desenhou esse ponto B, você vai fazer um benchmark, ver quais são os players, quais são os outros médicos que estão atingindo esse resultado que você quer, ver o que eles estão fazendo, ver qual é o seu resultado, identificar a lacuna e traçar uma estratégia de captura da lacuna. A partir daí, você traçou a sua estratégia, aí você precisa o quê? Alinhar essa estratégia a todos os seus valores. Então, se você está vendo lá um outro player, um outro médico que você identificou, que é o seu benchmark, de repente você faz uma análise de todo o caminho que ele percorreu para chegar ali, e aquela análise pode, em algum momento, ferir um dos seus valores.
Então você precisa ter claro quais são os seus valores para você fazer um planejamento estratégico que seja consoante aos seus valores. Não pode de maneira nenhuma ferir os seus valores, porque senão daqui 5 anos você chega no seu ponto B, você pode até estar com o resultado financeiro que você gostaria, a rotina que você gostaria, mas pode não estar feliz, exatamente por ter ferido um desses valores. Então encontre seu benchmark, a captura da lacuna, alinhe os seus valores ao seu planejamento. E eu quero te dar um exemplo aqui, quero contar uma história falando exatamente desse mesmo ponto, desse mesmo assunto. Há exatamente 1 ano e 2 meses estava eu no Médicos S.A. de 2018 e nesse evento específico foi um médico que eu admiro muito, que é o presidente da Unimed Fortaleza, que é o Elias Leite. E o Elias Leite estava lá palestrando e durante a palestra do Elias Leite eu pensei, esse cara é o meu benchmark, esse cara tá jogando um nível de jogo que é o nível de jogo que eu quero jogar. E daí durante a palestra o Elias Leite ele falou o seguinte, ele falou que ele tinha feito um curso de desenvolvimento pessoal, ele falou que ele tinha feito um curso de palestras com outro médico que se chama Roberto Chiniachik, um curso que se chama The Power, e ele falou também que ele tinha feito um curso de gestão de encantamento na Disney. Eu falei, porra, se esse cara que é o meu benchmark, que tá jogando o jogo que eu quero, percorreu esse caminho, eu também vou percorrer. Eu acho que tudo isso é válido, eu acho que são coisas que vão somar na minha pessoa como aprendizado e tudo isso vai me dar ferramentas novas para eu construir um caminho para o meu ponto B. Então, nesse intervalo de 1 ano, o que eu fiz? Eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal, eu fiz o curso de palestras com o Roberto Chiniachik. Para Disney eu ainda não fui, mas está na minha programação 2020 ou 2021 ir lá para Disney fazer um curso de gestão de encantamento. Então, um outro exemplo também. Estava eu outro dia no hospital conversando com um médico gestor, isso foi em 2016, há muito tempo. E esse médico gestor, eu pensei, poxa, esse cara é um cara que joga um jogo que me agrada, é um cara que tem uma empresa de gestão que gere hospitais em mais de um estado. Eu falo, poxa, é por aí que eu quero ir. E durante a conversa, esse colega, ele disse que ele era Green Belt no Lean Six Sigma. Na época, eu nem sabia o que era Green Belt, não sabia o que era Lean Six Sigma. Eu falei, caralho, esse cara, depois de muito tempo, eu encontrei alguém que falou uma coisa dentro da gestão que eu nem sabia o que era. E o que aconteceu? Eu fui lá em janeiro de 2020, eu vou virar Green Belt no Lean Six Sigma pelo Einstein. Então eu identifiquei um ponto da trajetória daquele médico que eu admiro, daquele médico que tem um resultado bacana, eu identifiquei um ponto que vai de acordo com os meus valores, que eu adoro aprender, adoro ferramentas novas e fui atrás daquele valor, peguei aquela habilidade, aquela ferramenta e coloquei na minha mochila para construir todo dia a minha jornada para o meu ponto B, que está lá escritinho na minha parede em casa. Então, esses 2 exemplos foi para você ver, identifica quem está jogando o jogo que você quer, faz uma análise por onde essa pessoa caminhou, se aquilo não ferir nenhum valor seu, arrebenta, vai atrás daquilo. E essa é a estratégia que eu uso, que eu sempre usei e que eu passo para os médicos dos hospitais que eu coordeno e do hospital que eu sou diretor técnico. Então, a estratégia engenharia reversa, depois dessa aula aqui, tudo que a gente falou, então eu quero que você consiga fazer uma engenharia reversa, colocar um ponto B, determinar um ponto B bem específico, mandar para mim, identificar seu ponto A, identificar os seus sabotadores internos e externos, escolher bem sempre as suas escolhas em direção ao ponto B e escolher o seu benchmark, traçar o seu benchmark, identificar seus valores, não ferir seus valores. Simplesmente isso. Simples, mas não é fácil de praticar. A partir do momento que você tem essa metodologia, que você tem clareza para onde você está indo, clareza na construção da sua caminhada, da sua estrada, não tem erro. Em 5 anos você vai estar no seu ponto B, independente de onde ele seja. E pode ser que você ainda não tenha chegado no seu ponto B, de repente do tamanho da sua meta. De repente o seu ponto B é um ponto B maravilhoso, é fantástico, grandioso. Talvez em 5 anos você não chegue lá, mas você pode estar na metade do caminho para chegar lá. E nesse caminho você pode contar comigo. Então manda para mim o seu ponto B que eu vou querer saber e depois você me conta o que você achou dessa aula. Eu espero que tenha sido relevante para você, eu espero que esses conteúdos, esse método te ajude a planejar o desenvolvimento estratégico da sua carreira,
te cause uma série de insights e que você reflita muito sobre isso. E o que você precisar, pode contar comigo. Um abraço, colega, e a gente se vê na próxima semana.